Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. Eu sou o Alisson e venho dar hoje prosseguimento aos estudos que nós iniciamos terça-feira sobre o caso da mulher samaritana, né? Para você que começou a acompanhar o programa hoje, nós estamos estudando o livro de João, do Evangelho de João, assunto por assunto, e nós chegamos no capítulo 4, terça-feira passada, e estudamos a conversa entre Jesus e a mulher samaritana, que foi dos versículos 1 até o 18, e agora nós continuamos essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana e os resultados dessa conversa. E hoje nós vamos estudar dos versículos 19 até o 45. 19 até o 45. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e vamos fazer uma leitura agora, dos versículos 19 até o 26. Terça-feira passada nós falamos sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus, né? E nesse encontro, Jesus lhe pede a ela água. E ela diz: não tenho como tirar água para você, né? E você é um judeu e nós não nos damos bem. E Jesus diz para ela: se você soubesse quem te pede água, me pediria, eu te daria a água da vida. E ela pede a água da vida, né? Mas ela não entende que essa água da vida é a salvação espiritual, a vida eterna. É a fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus, né, mostra o pecado dela. Fala para ela, chama o teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, porque 5 maridos já teve, e esse que agora tem não é teu marido. E ela responde, isso disseste com verdade. E Jesus aponta o pecado dela, e ela reconhece o pecado, né? E uma vez reconhecido o pecado, agora sim Jesus pode trabalhar no lado espiritual dela, que é o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar agora, nesse momento, versículos 19 até o 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Então, depois de confessado o seu pecado, de reconhecido, né, o pecado que ela vivia com outro homem, né, que não era o marido dela, quer dizer, ela vivia amaziada com outro homem, que não era permitido casar 2 vezes, nem naquela época, né, como não é nos dias atuais. E ela reconhece o pecado e agora sim Jesus está pronto para trabalhar na parte espiritual dela, para dar a ela essa água da vida que nós falamos terça-feira, né? Essa água, essa fonte a jorrar eternamente, porque ela não tenha nunca mais
sede de espiritualidade, de vida eterna, de perdão, de salvação, né? Então, ela começa dando uma desculpa para Jesus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que você é profeta, nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, né? Esse monte que ela está falando é o Monte Gerizim. É o mesmo monte onde o Abraão, o patriarca, oferece o Isaac, seu filho, em sacrifício. É o mesmo monte, né? Então ali era onde eles adoravam antigamente, né? Mas depois disseram que o lugar de adorar era em Jerusalém, no Templo de Salomão, né? Então ela quer dar uma desculpa para sua vida errada na religião, né? Ela quer tirar a culpa de si mesma. Olha, o lugar certo de adorar era aqui, agora vocês falam que é lá, mas lá nós não podemos ir, porque os judeus não são amistosos conosco, então por isso que eu vivo nessa vida errada, né? Então Jesus dá uma boa resposta para ela. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, essa rincha entre judeus e samaritanos, né, que samaritanos também são judeus, a diferença é que eles são judeus mistos. Os samaritanos, eles são parte judia e parte pagã, né, parte gentia. Eles são mistos, eles não são puros como os judeus lá de Jerusalém, né? E Jesus fala, vós adorais o que não conheceis. O que ele quer dizer com isso? Os samaritanos só observavam o Pentateuco, ou seja, só liam e estudavam os 5 primeiros livros do Velho Testamento, somente esses. Já os judeus estudavam todo, né? Apesar de que a seita dos fariseus tinha mais interesse no Pentateuco. Já os saduceus estudavam todo o Velho Testamento, né, com menor discrição, mas sempre apontavam mais para o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então Jesus fala, vocês não conhecem as profecias a respeito do Messias, né? Porque os profetas falaram de mim, os profetas falaram do Salvador, e é desse que vocês não conhecem. Mas ele dá uma esperança para ela, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão os Pai em espírito e em verdade. Então Jesus diz para ela, olha, não se preocupe com o local. Não se preocupe se a adoração deve ser no Monte Gerizim, onde Abraão ofereceu seu filho como sacrifício a Deus, ou, se bem também que Abraão não chegou a sacrificar, para você que está me ouvindo e pode não saber a continuação da história, Abraão não sacrificou o próprio filho, mas ofereceu por um mandado de Deus, ele obedeceu, mostrou sua obediência. Mas não é nem no Monte Gerizim e nem no Templo de Salomão. E o Templo de Salomão realmente não foi o ponto de adoração, assim como os judeus estipulavam uma regra, né? Porque no ano 70 o general Tito invadiu Jerusalém com as suas tropas e destruiu completamente o Templo de Salomão, que já tinha sido destruído uma vez por Nabucodonosor e reconstruído por Herodes, né? um dos tetrarcas romanos. Então, Jesus deixou bem claro que a adoração não é no templo, mas que o templo de adoração são as pessoas, somos nós. Nós somos o templo de morada do Espírito Santo. Então a adoração não está em um local, em um lugar, em um ritual, em um modo de fazer. Mas a adoração verdadeira, adorar em espírito, é se submeter à vontade de Deus, né?
Tem um clichê, um dito popular, né? Que o homem fala para a mulher: quero te amar, quero que você me ame de corpo e alma. O que significa pedir para ser amado de corpo e alma? De corpo, porque através do corpo é que se tem o toque, beijos, abraços, carícias, né? O toque do corpo, né? Mas o homem pede: quero ser amado de corpo e alma. Quer dizer, não só o toque físico, corporal, mas também ser amado de alma significa o quê? É um amor obediente, né? Um amor único a somente uma pessoa. Então Jesus Cristo, quando ele fala para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, quer dizer o quê? Se adorar em espírito é se submeter completamente à vontade do Pai. Isso que é adorar em espírito. É obedecer todas as vontades de Deus, sem discrição. E em verdade, adorar em verdade é de acordo com a palavra de Deus. E esse princípio e esse conceito hoje em dia está muito banalizado na nossa sociedade. Hoje em dia acham que adorar em espírito é falar em línguas estranhas, girar, rodopiar, chorar, cantar, desmaiar. Eles acham que isto é adorar em espírito. Mas adorar em espírito é se submeter à vontade do Pai. Mas adorar em verdade, as igrejas hoje não estão procurando, né? Adorar em verdade é adorar a Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Ele deixou escrito para que nós fizéssemos. Então, Jesus fala para ela: não use a religião como desculpa para os seus erros. Porque daqui para frente você vai ter que adorar em espírito e em verdade. Daqui para frente você vai ter que viver a palavra de Deus, viver a vida que Deus quer de você, né? Dentro ou fora do templo, dentro ou fora da igreja. Isso é em espírito, não importa onde você esteja. Aquele que adora em espírito, ele adora a Deus em qualquer lugar, sendo visto ou não sendo visto pelos homens. Mas faz por quê? Porque é espiritual, é algo interior. E em verdade, de acordo com a vontade de Deus, né? E a mulher dá uma resposta. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E ela falou: quando vier o Messias, que nós tanto esperamos, o Salvador da humanidade, e ele vai nos explicar tudo isso, né? Ele vai nos explicar. Ela ainda não tinha entendido, né? E Jesus, ele responde com um tom, no mínimo, maravilhoso. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Jesus usou a palavra eu sou. Quando Abraão pergunta para Deus: quem eu digo que tu és? Ele fala: diga que eu sou. Né? Lá no Pentateuco. Então Jesus usa uma passagem do livro que os samaritanos estudavam, o Pentateuco. Eu sou. Quando Jesus diz eu sou, não é simplesmente, olha, sou eu mesmo. Não é isso não. Quando Jesus diz eu sou, ele está querendo reivindicar a sua divindade. Jesus mostra para ela e diz assim para ela: olha, eu sou muito mais do que você está pensando. Eu sou muito mais do que um profeta, muito mais do que um professor, muito mais do que um mestre, muito mais do que qualquer outro. Eu sou. Assim como ela tinha lido lá no Pentateuco, quando ela ia lá na sinagoga, nas reuniões, ela ouviu falar do eu sou, que quer dizer, eu sou, autoexistente, não preciso de nada para existir, autossuficiente, não preciso de nada para me sustentar. Eu sou. Então, nesse momento, nós já notamos a mudança na vida dessa mulher. Quando ela entende que Jesus é o eu sou e quando ela percebe com quem está falando. Versículos 27 a 30. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Primeiro ponto. Os discípulos chegam, vendo ele conversar com uma mulher. Qualquer homem nessa época que conversasse com uma mulher na rua, ele era mal falado. Ele tinha uma péssima fama. Os judeus não faziam isso de jeito nenhum, conversar com uma mulher na rua. Jamais, porque eles ficariam mal falados. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus ele se importou muito mais com a alma da mulher samaritana do que com a reputação ou do que com os outros iriam achar dele. Mas os discípulos, como diz aqui no versículo 27, eles não perguntaram nada para ele. Por que você está falando com ela? Qual é o assunto? O porquê? Senhor, o senhor vai ficar mal falado por aí e tal. Por quê? Porque os discípulos confiavam nele. Os discípulos conheciam Jesus. Sabiam que Jesus não era imoral, que Jesus não era falso e que Jesus também não estava com más intenções com aquela mulher. Então, não perguntaram nada. Mas a reação da mulher, no versículo 28, fala: quanto a mulher deixou seu cântaro. Nós lembramos, terça-feira passada, que essa mulher chega lá na fonte para retirar água. Por quê? Porque ela precisava de água na sua casa para fazer comida, para dar banho nos seus filhos, para água, para beber e tudo mais. Ela precisava. Mas ela deixa ali o seu balde e sai correndo. Quer dizer, a sua sede já estava saciada. Era esta a água da vida que Jesus ofereceu, que nós já estudamos. Essa é a água da vida, é a água espiritual. Ela mudou de vida, ela se transformou, assim como nós estudamos lá no começo. Jesus transforma a água em vinho, não é? Essa é a transformação. Jesus fala para Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo. Então, a transformação da água para o vinho, o novo nascimento, ela experimentou tudo isso. E ela deixa o cântaro, ela deixa o balde. Agora, a água ali da fonte, do poço, já não é mais a prioridade na vida dela. A prioridade na vida dela agora é testemunhar a todos o homem que ela conheceu, que não é um homem comum, mas o Messias. Continuando, versículos 31 até o 38. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa, em tesouro seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, os discípulos foram até a cidade comprar alimentos para Jesus. E nós vemos aqui no versículo 7, que nós estudamos terça-feira passada, Jesus diz assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Mas Jesus estava sedento, Jesus estava cansado e pediu a essa mulher água, certo? E agora, os discípulos ali, prontos, todos eles ali reunidos, Jesus podia pedir para eles água, porque essa hora era meio-dia, Podia pedir água, podia pedir comida, E Jesus demonstrou que estava com sede, com fome, cansado aqui, quando ele começa a conversar com a mulher samaritana. Mas agora acabou a fome, acabou a sede dele, Como diz aqui, vamos ler de novo. Os discípulos rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis, Então, qual é a comida de Jesus? É fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Salvar
os homens, né? Então Jesus diz para eles: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Jesus está falando dos samaritanos. Jesus plantou uma semente no coração da mulher samaritana e ela foi espalhar essa semente entre o povo daquela cidade. E agora, quando Jesus fala, os campos já branqueiam, os campos já estão prontinhos para a colheita, quer dizer que os samaritanos vinham logo aí para que os apóstolos colhessem o fruto da salvação, né? E é interessante também, né? Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o cefeiro. É igual numa plantação, né? Tem um tratorzinho que é o tratorzinho que planta. Ele passa lá no campo, na terra, e vai colocando a semente, né? Depois, com a chuva, essas sementes crescem. Mas quando o tratorzinho passa plantando, você não vê nenhum resultado. Você só vê a terra lá, a semente está dentro, você não vê a semente dentro da terra e você não vê resultado algum do trabalho daquele primeiro trator. Mas depois de algum tempo, essa plantação ela cresce, né? E se torna uma plantação bonita, verde, né? E depois vem outro tratorzinho que chama a colheitadeira, né? Trator que chama a colheitadeira. Então ele vem colhendo o fruto do trabalho daquele primeiro tratorzinho que plantou a semente, semeou, parecia que não tinha resultado algum naquela terra rachada, naquela terra arada, cheia de estrias, né? Ali ele plantou a semente, não vimos nenhum resultado do tratorzinho, mas a colheitadeira ela passa simplesmente para colher o fruto de outro que plantou. Aqui é o mesmo caso. Jesus plantou a semente do evangelho no coração da mulher samaritana e agora vai dar fruto. E Jesus entrega os frutos para que os apóstolos colham, né? Então o fruto do evangelho que foi semeado no corpo de Cristo, né, na sua morte e ressurreição, hoje nós podemos colher os frutos. Eu que estou aqui hoje também levando essa semente do evangelho para você que está ouvindo. Espero que num dia outros possam colher esse fruto, mas que essa semente que está sendo lançada no seu coração agora, ela dê fruto. Que você mude de vida também, assim como a mulher samaritana. Ela abandonou o que estava fazendo. Ela ia todo dia buscar água no poço, todo dia, aquele trabalho repetitivo. E aquilo cansava, mas todo dia ela pegava água, fazia comida, dava banho nos filhos, bebia daquela água, no outro dia cedo a água não tinha mais, acabava, e ela voltava ao poço. Diariamente, e a sua sede nunca se acabava. Mas quando Jesus ofereceu a água da vida, essa mulher perdeu completamente a sede. Ela foi saciada para sempre. E essa semente que eu estou plantando é a semente que produz a água da vida. Mas você precisa abrir o seu coração para que essa semente caia. E que ela caia em terra boa e que ela venha a dar fruto. Mas você precisa abrir o seu coração para Jesus. E que essa semente que eu estou jogando não se perca, mas que um dia outros colham. E vamos ver a colheita. Versículos 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, foi o que ela falou, né? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que ele permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, a semente plantada no coração daquela mulher deu fruto. Por quê? Primeiramente ela aceitou e ela saiu a espalhar essa semente entre os samaritanos. E os samaritanos creram. Os samaritanos receberam a semente. E eles já não precisavam mais do testemunho dela, no versículo 42. Já não precisavam mais do testemunho dela, que ela disse, olha,
encontrei lá um profeta que diz tudo quanto eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Eles já não precisavam mais disso, porque eles mesmos tinham visto Cristo e reconheceram nele não simplesmente um profeta, não simplesmente um mestre, o rabi ou qualquer outro ensinador, ou mesmo como João Batista, né? Viram nele, vamos repetir, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Viram Jesus Cristo como o Salvador. Versículos 43 até o 45. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. E agora nós vemos aqui um contraste enorme. Os samaritanos, ouvindo a mensagem do Evangelho, através da mulher samaritana, do testemunho dela, eles abriram seu coração para Jesus, se entregaram de corpo e alma, em espírito e em verdade, e passaram a ser crentes em Jesus. Beberam da água, da fonte da água da vida, que jorra para a vida eterna. Receberam a salvação através de Jesus. Mas aqui Jesus fala que ele partiu para a Galiléia, e Jesus faz uma reclamação no versículo 44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Lembrem-se que Jesus estava em Jerusalém, ele estava ali na região da Judéia, e como nós falamos terça-feira passada, ele saiu da Judéia meio fugido, porque os judeus, com ciúme dos milagres que ele realizou ali, estavam o perseguindo. Passou por Samaria, e em Samaria teve esse acontecido. E agora Jesus vai a Galiléia, segue em frente e diz: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus, ele tinha que ser bem recebido em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do rei, mas em Jerusalém o rejeitaram, né? E os samaritanos, que para os judeus, para os religiosos de Jerusalém, eram os imundos espiritualmente, eram os imundos ritualmente, esses receberam Jesus de bom grado. E agora eu te pergunto, depois de lançada essa semente que você ouviu, lançada em seu coração, o que você decide? Vai ser igual aos samaritanos? Vai reconhecer que Jesus Cristo, como diz no versículo 42, é o Salvador do mundo? Ou você vai fazer como os judeus? Não vai aceitar? Qual é a sua decisão? Né? Qual é a sua decisão diante da semente do Evangelho que é plantada agora? A semente do Evangelho plantada na mulher samaritana, ela causou mudança, né? Jesus, no versículo 13, disse para ela: afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. A água do poço que ela foi buscar. Olha, minha filha, quem beber essa água vai ter sede todo dia, vai precisar voltar aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus oferece para você é a água que a religião não pode te oferecer. A religião, com seus mandamentos, preceitos, cerimônias, realizações, rituais, ela sempre deixa o homem sedento. O homem segue tudo aquilo que a religião manda e continua sedento. Mas, no exemplo da mulher samaritana, versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Ela perdeu a sede. Ela perdeu a sede de salvação. Ela foi completa. E você, meu amigo, diante disso, o que você decide? Você aceita essa semente do Evangelho no seu coração e cuida dela e deixa que ela dê fruto? Ou você vai rejeitar como fizeram os judeus? A escolha é sua.
Se você quiser ser saciado com a fonte da água da vida e nunca mais voltar a ter sede, é fácil. Basta se arrepender de todos os seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou você pode fazer como diz aqui no versículo 44, quando Jesus reclama dizendo que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Ou você pode rejeitá-lo. A escolha é sua. Obrigado por acompanhar o programa na Contramão e terça-feira que vem nós continuamos os estudos, nós vamos falar da cura do oficial do rei e também a cura de um paralítico. 2 milagres de cura de Jesus. Obrigado por acompanhar o programa e até semana que vem. Tchau!